Olá, queridos, boa noite, tudo bem? A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tá certo? Estamos aqui mais uma vez juntos e desde já quero lhe pedir perdão pelo tempo sem postar nenhum vídeo aos meus 23 seguidores, tá certo? Eu quero agradecer a vocês que estão comigo, tá certo? Vocês já sabem, aqui é um canal voltado para cristãos conservadores, cristãos de conduta balizada nas escrituras sagradas, que se baseia totalmente na palavra de Deus, tá certo? Você que está comigo, eu quero lhe agradecer pelo feedback, você tem interagido comigo. Eu sei que não são todos, eu gostaria muito que fossem todos, que comentassem, conversassem comigo, mas eu já agradeço a Deus pela sua vida e você está aí conosco. Se você chegou aqui na curiosidade de saber como é esse canal, bem, esse canal é um papo raiz, não é? Um papo, quando eu falo raiz, é baseada totalmente nas escrituras sagradas, sem achismo. E é uma opinião imparcial, né? Que não tem, é uma opinião que eu dou com base na palavra de Deus e peço que você interaja comigo, deixe sua opinião. Se você gostar deste assunto, deste tipo de assunto, você pode dar um ok, um like para nós e nos seguir, seguir o meu canal que está começando. Deixa também um comentário aí, qual o tema que você gostaria, tá certo? Dê uma olhada também nos outros vídeos que eu postei. Vou retomar agora os vídeos semanais, houve alguns problemas que eu tive com mídia, com o meu celular, enfim, algumas coisas que aconteceram, alguns contratempos, mas desde já quero agradecer. Se você está aqui, fica aí. Se você não gostou do assunto, se você achou que precisava melhorar, deixa sua opinião, tá certo? Mas vamos lá. Vamos ao assunto propriamente dito. Essa semana nós sabemos, irmãos, que nos últimos dias, quando eu falo nos últimos dias da igreja na terra, com certeza haveria de ter muitos escândalos, não é? E a gente sabe que a cada dia nasce escândalos, cada dia um mais pior do que o outro. Cantores gospels, né? Artistas querendo ser cristão, falando que é evangélicos, que são cristãos, mas você vê que a conduta continua a mesma. Artistas, né, como eu já falei, deixa eu ver o que mais, alguns cantores gospels que outrora cantavam na igreja, mas depois foi descoberto que o seu pensamento estava lá fora, e quando se afastam de uma forma terrível, né? Vão mesmo para o lamaçal do pecado como porcos. Até parece que nunca se converteram. Cai de uma forma tão terrível que se deleita, né? Eu me lembro, eu sou de uma época, que quando a pessoa se afastava do evangelho, ficava pelos cantos, triste, doido que alguém fosse lá o visitar, lhe dar um conselho, ficava meio cabisbaixo. Mas hoje não, essa nova geração é uma coisa meio estranha. E eu vi essa semana nas redes sociais uma mulher, né, ela falando sobre, ela era de uma igreja, a Igreja Universal, e por alguma razão ela saiu de lá, né, se afastou, e saindo rasgou o véu, rasgou o verbo e disse que bem queria a respeito da Igreja Universal. E não ficou só por aí, né? Porque às vezes a pessoa não gosta de uma igreja, uma denominação, a pessoa vai para outra igreja,
mas serve a Deus de alguma forma, não é? Sai de uma igreja, vai para outra igreja, e tem os balizares cristãos, né, retos na palavra de Deus, mas não essa mulher. Essa senhora, ela, eu não sei o passado dela, também não especulei, ela mergulhou de cabeça abaixo como muitos outros, foi logo para a prostituição. E o que é interessante, meus queridos irmãos, é que ela acha isso normal. Eu acho que essa mulher nunca se converteu. Ela nunca teve um verdadeiro encontro com Deus. Então, é mais a questão do emocional. Eu me lembro nos evangelhos, quando Jesus estava anunciando, pregando o reino de Deus, o reino da salvação. Alguns corriam atrás do Senhor, passavam rios, mares e seguiam. E chegou uma ocasião que Jesus disse assim: olha, vocês me procuram não é por mim não é, vocês me procuram por causa do pão. Então tem muita gente assim, infelizmente, que procura Deus. Eu me lembro também uma passagem na Bíblia, me recordei agora, quando Jesus salvou, na verdade Jesus curou 10 leprosos, você lembra, né, essa passagem nos evangelhos? Mas quantos vieram agradecer? Dos 10 só veio um. E Jesus disse: olha, vai, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus curou os 10, mas um só foi grato. E este que foi grato, com certeza ele está guardado com Deus. Porque o importante é a alma, não é? Nossa passagem aqui é rápida. É como uma folha que cai, né? Muito bem. E essa senhora, né? Ela não entendeu o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Ela ainda não entendeu. E o que é prostituição? Porque ela faz filmes adultos e parece que o filho dela é que filma. Eu sei que os escândalos, né, haveria de vir, né? Mas Jesus já é daquele por onde vem o escândalo, não é? Melhor seria amarrar uma corda, uma pedra, se jogar do precipício, por ser tão grave. E o que é prostituição? Alguns relatos dizem assim, não é? A prostituição é uma atividade que envolve comércio sexual e o exercício de várias dimensões da sexualidade humana, não é? Ou seja, expor publicamente, pôr à venda, entregar a devassidão, pessoal, a sodomia e outras mazelas. E o que a Bíblia fala sobre? Nós sabemos que a prostituição é tão antiga quanto a história da humanidade, não é? Então a gente vai aqui discorrer pela palavra de Deus, não é? Mas eu quero ler mais um texto aqui que diz o seguinte: em Deuteronômio, capítulo de número 23, lá no terceiro livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 23, versículo 17 ao 18, né? A prostituta é chamada de abominação, não é? Então, mesmo Deus disse: olha, não haverá prostituição no meio de vocês, já lá na antiga lei, entre as filhas de Israel, chama de meretriz, não é? Essa que se envolve, que comercializa o seu corpo. Vamos continuar aqui. A mulher que Jesus teve um encontro com ela, João capítulo 4, Jesus conversando com Maria, a mulher samaritana, me perdoe, um diálogo muito lindo, maravilhoso. Com certeza o Espírito de Deus já inquietava Jesus para ir até aquele povoado, porque tinha uma mulher que queria a verdade, saber da verdade. Uma mulher que era talvez hostilizada pelo seu próprio povo, né, pelo fato de viver na prostituição. Mas por que ela viveria na prostituição? Porque está escrito aqui que ela vivia de prostituição. No versículo 15 do capítulo 4, lá do livro de João,
Evangelho de Jesus Cristo. No versículo 15 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Ora, ela falava de uma água, ela não entendia que Jesus estava falando do mundo espiritual. E aí Jesus chegou para ela e disse assim, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ora, Jesus tocou logo na ferida, né? Então ela queria a salvação, ela queria a verdade, ela queria ter uma mudança de vida. Ela não queria continuar naquela situação. Então Jesus sabia, então Jesus chama o teu marido. Jesus tocou na ferida, sabia a verdade dela, a realidade dela. E disse assim, a mulher respondeu, a mulher foi verdadeira, não mentiu. Ela assumiu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Ou seja, falaste a verdade. Ou seja, Jesus estava só querendo que ela assumisse. Não é? Jesus não estava ali para apontá-la ou para dizer que ela era isso, que ela estava... Não. É o caso dessa mulher que está nas redes sociais aí fazendo, pintando e bordando e querendo justificar. Não, porque eu falo com ele todos os dias. Você pode falar com ele todos os dias, mas será que ele lhe responde? Será que é ele que está falando com você? Você está errada. Você está em prostituição, você está contaminada. É como uma água limpa que se joga a terra ou lixo dentro. Você está em prostituição, você está em pecado. Não é? E tem que se converter, tá bom? Então a mulher disseste bem, não teu marido, né? Jesus falou. Porque tiveste 5, olha aí. E o que agora tens não é teu marido, ou seja, era marido de outra pessoa. Né? Isso dissesse com verdade. Então Jesus falou para ela, disse, mulher, e disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Né? Então Jesus já foi explicando para ela coisas erradas que ela estava praticando. O apóstolo Paulo, lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao 20, ele deixa bem claro isso. Por isso que eu digo que essa senhora aí que vive em orgias para ganhar dinheiro, o seu filho ali, meu irmão, isso aí é uma abominação aos olhos do Senhor. E ela ainda tem um disparado, tem a cara de pau de dizer que Deus a entende e que um dia ela vai estar com Deus, só se ela se converter de verdade, porque ela nunca se converteu. Não é? No versículo 18 do capítulo 6 de 1 Coríntios diz o seguinte, fugir da prostituição, fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete, o homem e a mulher, está falando aqui de ambos, é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E aí? Eu não posso fazer o que eu quero. Eu posso ter o que fazer. Se eu sou crente, se eu sou sal, se eu sou luz, eu tenho que fazer o que a Bíblia está pedindo. Se eu amo Jesus, eu tenho que obedecê-lo com prazer ainda mais. Eu tenho que amá-lo verdadeiramente. Eu amo Jesus com as práticas. Não é com falando bobagem, besteira, asneira nas redes sociais para ganhar like, para ganhar visualização. Minha senhora, a senhora está igual um barco sem leme, totalmente perdida, sem norte. Ela nunca se converteu. Nunca se converteu. Infelizmente, a senhora vive no mundo da religião. A senhora não anda nos caminhos do Senhor. No versículo 20 diz, porque fostes comprados por um bom preço, né? O preço que Jesus pagou na cruz. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a senhora não pertence a Deus. Que se a senhora pertencesse a Deus, a senhora fazia isso aqui que está escrito aqui, ó. Né? Vosso corpo. Vosso corpo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui. Quando uma mulher, vamos lá para João, capítulo 8, versículo de número 14. Tinha uma mulher que estava sendo julgada pelos fariseus, ia ser apedrejada e morta, porque disseram que ela estava em prostituição. Aí, nesse desse diálogo com Jesus, Jesus salvou a vida dela, né? Chegou na hora certa.
E no versículo 11 diz, e ela disse, ninguém, Senhor, porque assim, no versículo 10, endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Então, eu não estou aqui para acusar a senhora, eu estou aqui para expor para a senhora e para aqueles que vivem no mundo de perversidão, né? Pessoas pervertidas, vivem na bagaceira, na prostituição. Eu estou mostrando para você a palavra de Deus. Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Tem esse detalhe. Jesus disse, eu não vou lhe condenar. Agora tem um detalhe, não peques mais. Jesus disse para ela, olha, vá, mas não peques mais. Então a palavra de Deus é, meu Pai do céu, está bem claro. Pedro, 1 Pedro, e no versículo 1, o que é que diz? Mas, como é santo aquele que vos chamou, quem? Jesus. Né? Sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. É em toda maneira. É em toda, não é parcial. Não é partilhar, essa parte é de Deus, a parte é minha. Eu faço o que eu quero, meu corpo. Não, negativo. Não, você não ama Deus, você não ama Jesus. Deixa dessa conversa mole, essa besteira, asneira. Assuma que é melhor, né? Se converta, assuma, eu sou uma pecadora, eu vivo na desgraça, eu preciso de salvação, eu preciso de ajuda, eu preciso me converter, que é melhor se humilhar. Não é? A Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados. Os que se humilham, né? Mas viver com essa conversa mole aí, você está enganando a si mesmo, né? Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A Bíblia está repleta de temas, né? A respeito da separação, da divisão entre luz e trevas, sal, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Ou seja, quem é sujo, quem está na bagaceira, assuma. Olha, eu vivo assim porque eu quero, vivo assim porque... Mas eu estou errado. Eu vou continuar assim fazendo como eu quero, mas eu estou errado. Né? Tem uma menina aí também que vive no mundo aí gospel, que ela diz assim, não, eu gosto da igreja tal porque é bom. Porque ele fala, o pastor fala aquilo que eu gosto, ou seja, pro meu ego, né? Pois bem, a Bíblia deixa bem claro também que um cego pode guiar outro cego, não cairão ambos em um buraco, no precipício. Pois é. Muitos hoje podem se autodenominar pastores. Ponto. Qualquer um pode dizer, eu sou pastor. Agora de quê? De bode? De lobo? De quê? Não é? De anomalias? Faça injustiça ainda. Quem é justo, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Pronto. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Pronto. Há uma divisão aqui, a separação. Ó, você quer ser santo, então santifique mais. Você é sujo, então se suje mais. É o que você quer, então pronto. Mas não vem com conversa mole, não é? Para finalizar, para tomar a decisão, no versículo, capítulo 6 de Mateus, São Mateus, né? Mateus, né? Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, melhor falando, né? Segundo escreveu Mateus, no versículo 24, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Foi palavras de Jesus. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Pronto, não existe meio termo. Não, eu vou tentar agregar aqui, não dá certo. Não é ilusão, não adianta. Você não pode servir, ou serve a Deus ou serve o mundo. Você tem que escolher. Caso contrário, você vai morrer, a sua alma vai padecer, né? Vai ter uma condenação eterna. É a palavra de Deus que diz para fugir da prostituição. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a sua família. E continue lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, entendendo a Bíblia. O nosso papo aqui é reto, é direto, papo reto, sem enrolação. Ou a gente se converte de verdade, ou a gente vai logo para o mundão. Tá certo?
E que Deus continue te abençoando, abençoando sua família. Compartilha esse vídeo se você gostou, compartilha para os demais, para sua família, para, enfim, para sua igreja, para quem você quiser, tá bom? Fique à vontade. Um abraço e até a próxima em nome de Jesus.